Graça e paz, amém? Amém, aleluia. Meus amados, todos vocês, eu creio que já sabem o nosso tema anual, que é Eu edificarei a minha igreja. Algo muito poderoso, uma declaração de Jesus, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Quero pegar aqui um pouco a deixa do Álvaro, que falou, da aquisição do nosso terreno, 3.500 metros quadrados, para a glória de Jesus. Nós sabemos que é algo muito poderoso, que Deus vai nos permitir construir, para a glória dEle, para alcançar muitas vidas. Queria pedir para que você fechasse seus olhos. Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, por este momento. Te louvamos pela sua presença, te louvamos pelo seu amor, pela sua palavra, Pai. Senhor Deus, sabemos que o Senhor está aqui, Pai. Nós te pedimos, Senhor Jesus, que possamos, Senhor, entender como entregar as nossas vidas plenamente em seu altar. Possamos nos entregar plenamente diante do Senhor, Deus. Nós queremos, Senhor, ouvir a sua palavra, mas não apenas ouvir, mas conseguir praticá-la, Senhor, aplicá-la à nossa vida todos os dias. Senhor Deus, em nome do seu Filho Jesus, nós te pedimos, Pai, que esse tema, Pai, não seja um tema apenas, Pai, mas seja de fato, de verdade, uma vida contínua de edificação. Que em nós, através de nós, essa edificação do Senhor possa acontecer, Pai, de uma maneira plena e poderosa, para a glória do seu nome. Te peço e te agradeço. Amém. Amém, queridos. Tema anual, eu edificarei a minha igreja, e nada tão propício para esse ano que nós vamos edificar não apenas um templo físico, mas também uma casa espiritual. E o tema dessa mensagem, dentro da série Eu Edificarei Minha Igreja, é Edificadores do Corpo. E eu queria ler com vocês Efésios capítulo 4, versículo 16. Está dizendo assim: Dele quem? Dele quem? Jesus. Todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. Então, queridos, o crescimento é algo estabelecido pelo próprio Deus. Agora, a questão é, quando a gente pensa em crescimento, a gente vai logo para a questão numérica. O crescimento é muito mais expressivo e é muito maior do que algo apenas numérico. É muito além daquilo que nós podemos contar. O crescimento do corpo de Cristo, o crescimento da própria noiva, da igreja de Cristo, é algo que ele impacta a sociedade de uma forma poderosa. Eu quero compartilhar contigo algumas coisas. Esse texto que nós lemos, ele retrata de forma simples que o corpo pode e é também edificado quando cada parte realiza a sua função. É interessante notar que a Bíblia fala que o corpo edifica-se a si mesmo. É a si mesmo. Então, ele edifica-se a si mesmo na medida que cada um realiza a sua parte, a sua função. O que é cada um? Nós entendemos que é cada membro. E se nós entendemos que cada membro realiza a sua função, eu já tenho uma pergunta que talvez eu repita ela por algumas vezes, que é: qual é a sua função? Se o crescimento é conforme cada parte faz a sua função, e isso acontece a edificação de si mesmo, qual é a sua função? Vamos lá. Entendemos cada parte como cada membro do corpo, ou seja, eu e você, nós não somos responsáveis por lançar o fundamento dessa construção, dessa edificação, porque a pedra fundamental já foi lançada, que é Cristo. Em Efésios capítulo 2, versículo 19 ao 22 diz: Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos. Não é só você, não é só o Álvaro, não é só o Éder, é juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Eu entendo que o Espírito Santo habita sobre mim, mas no entendimento do corpo, o Espírito Santo ele habita sobre nós. Essa é a maravilha da revelação do corpo de Cristo.
Alex, você falou sobre pedra angular, eu li na Bíblia sobre pedra de esquina e na verdade as duas coisas são a mesma coisa. O que é pedra angular ou pedra de esquina? E acho que o próximo slide vai ter um desenho básico, uma foto básica do que é uma pedra de esquina. Ali até está escrito que Jesus é a grande pedra de esquina. Pedra angular ou pedra de esquina nada mais é que uma pedra que define o esquadro de duas paredes principais, das duas paredes principais de uma construção. Antigamente os construtores procuravam uma pedra angular, não apenas para servir de sustentação, uma pedra grande, de ângulo de 90 graus, mas não apenas para sustentação, ou para a junção das principais paredes, mas também mantinha as paredes retas e estabelecia a posição das paredes que ainda seriam edificadas futuramente. Vemos também que Cristo tem como função exclusiva de lançar o fundamento, a pedra de esquina, mas nós temos a corresponsabilidade de, através dele, edificar sobre esse fundamento. E isso me deixa um pouquinho com mais de frio na espinha, porque eu entendo que eu sou convidado para, através de Cristo, junto com Cristo, edificar sobre essa igreja, sobre esse fundamento que é a igreja que ele lançou. E o interessante é saber que, quando nós olhamos para esse desenho, nós vemos uma pedra que está exatamente na esquina, que ela estabelece a linha de construção para o lado direito, para o lado esquerdo e para cima. E também ela estabelece os parâmetros das futuras construções daquele mesmo edifício. Então, tudo aquilo que nós precisamos fazer, meus queridos, tudo aquilo que nós somos convidados ou até convocados para edificar, ele precisa estar em total conformidade com a pedra fundamental, ou seja, com Cristo. Nós fomos chamados para construir, para edificar. Somos edificadores do corpo através de Jesus, porém os parâmetros básicos para essa edificação está na sua palavra, está no próprio Jesus, e nós precisamos aprender como fazer isso. Em Mateus, capítulo 7, versículo 24, diz: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Quem é a rocha? Quem é a rocha? Amém. Cristo Jesus, Cristo ou Jesus, separado ou junto, está certo. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Mas ela não caiu porque tinha moradores muito bem espertos. Tinha um construtor muito bonito. Tinham pessoas muito inteligentes morando nela. Essa é a resposta? Não. Não caíram porque tinham seus alicerces fundamentados na rocha. E aqui já é um segredo para mim e para a sua vida cristã, meu querido. Talvez a gente passe por aqueles momentos que a gente está com vontade de chutar o balde. Nunca entendi essa expressão. De chutar o pau da barraca, de largar tudo para cima e voltar a ser o que eu era antes, mesmo que eu não me orgulhe de nada do que eu era antes. A questão é, o que me segura é a empolgação de estar no meio de uma galera como você, que ama adorar a Deus, que vibra diante da presença de Deus, ou o que me segura são os meus alicerces fundamentados sobre a rocha? Porque se são fundamentados sobre a rocha, eu me torno inabalável, porque a rocha é inabalável. Não é porque eu sou inabalável, mas porque a rocha é inabalável, e se eu estou fundamentado nela, então eu me torno inabalável. Agora, se eu me prendo na empolgação, se eu me prendo nas palavras que apenas eu ouço, eu vou me cansar. Por quê? Porque se nós somos chamados para construir, se nós somos chamados para edificar, e se nós somos chamados para realizar cada um a sua função, assim edificando o corpo, e se nós não fizermos isso, nós vamos nos cansar, e vamos nos cansar rápido, porque se nós não cumprimos o propósito para o qual nós somos estabelecidos, nós vamos ficar, poxa, mas que vida mais ou menos. E daí sabe o que acontece? Começamos a culpar quem segura o microfone, quem lidera a igreja, até culpar quem estabeleceu a igreja e quem fundou a igreja, quando na verdade nós apenas não estamos fazendo aquilo que nós somos chamados para fazer. Cara, Jesus é a rocha. Aquela casa não caiu porque o firme fundamento daquela casa estava sobre a rocha. E é interessante saber e dizer também que o firme fundamento da nossa vida é a fé. A fé é o firme fundamento. Se ela está sobre a rocha, por mais que venham os ventos, e eles virão, se prepare para os ventos.
Por mais que venham as tempestades, e elas virão, se prepare para as tempestades. Por mais que os rios transbordem, batam contra a casa, e elas vão bater, e não vai ser fácil. Porém, se a sua casa, se a sua vida estiver estabelecida sobre a rocha, durma tranquilo, porque ela estará inabalável. Amém? Jesus disse que edificaria a minha igreja. Ele mesmo disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso se dá naquela conversa que Jesus traz seus discípulos e fala: quem dizem por aí que eu sou? Quem eu sou? Uns dizem que você é um profeta, Elias, João Batista, dizem várias coisas. Mas e vocês que estão comigo, que têm ouvido as minhas palavras, quem vocês dizem que eu sou? Pedro se levanta, porque Pedro era impetuoso, sanguíneo, né? Ele sempre estava primeiro fazendo as coisas. Eu amo a vida de Pedro. E Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ufa, graças a Deus que Pedro acertou. E Jesus olha para Pedro e fala: cara, não foi carne e sangue que te revelou. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Só que Jesus não edificou a sua igreja sobre Pedro, porque quando ele fala tu és Pedro, ele fala Petros, ou seja, fragmento de pedra. E o pastor já ministrou isso aqui, acho que semana passada e até semana retrasada, e você já ouviu várias vezes. Só que Jesus aponta para a revelação que Pedro disse, que é Petra, pedra grande angular, que ele fala de si mesmo: eu edificarei a minha igreja. E como todo construtor que deseja construir ou edificar algo, ele precisa lançar uma pedra. Então é sobre mim que eu edificarei essa igreja. Essa pedra fundamental, essa pedra angular, sou eu mesmo que serei colocado como pedra fundamental para estabelecer o crescimento de uma igreja. E que, graças a Deus, tem durado, crescido, sendo estabelecida por 2000 anos, e até a volta dele nós vamos continuar avançando. Só que, Alex, então, Jesus rejeitou a Pedro nesse momento. Ele rejeitou a questão da edificação sobre Pedro? Não, de forma alguma. Quando ele fala que Pedro é um fragmento de pedra, ou uma pedra pequena, ele está dizendo que ainda existe uma utilidade para Pedro na edificação dessa igreja. Jesus é exclusivamente o fundamento. Ninguém pode ser fundamento a não ser Jesus. Ninguém pode ser o fundamento no lugar de Jesus. Mas a construção, eu e você podemos fazer parte. E se a gente pensar nessa época como eram feitas as paredes, eram feitas com fragmentos de pedra. Ou seja, Pedro fazia parte da edificação. Eu e você fazemos parte da edificação, assim como a gente viu no Efésios 4,16, que a gente leu no início, que nós edificamos uns aos outros, e que nós podemos construir sobre a rocha. Mas eu quero ainda compartilhar algo com você. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5 diz: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Você é uma pedra viva. O Álvaro falou aqui da conquista, né? Glória a Deus, daquilo que Deus tem nos dado, que é um terreno. Conseguimos adquirir, comprar um terreno 3.500 metros quadrados. Vamos construir uma igreja, né, grande, para a glória de Jesus. Teremos a sala do Pasquides, teremos sala para o pessoal, porque a gente divide, as nossas salas são tudo multitarefas, multifuncionais, que a gente faz várias coisas numa mesma sala. E lá vamos conseguir fazer tudo isso para a glória de Jesus. Eu sou feliz com isso, querido. Só que a Bíblia diz que nós estamos sendo utilizados como pedra viva para a edificação de uma casa espiritual. Não tem a ver com as quatro paredes, porque a Bíblia diz que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Não tem a ver com isso que é físico, transcende isso que é físico, vai muito mais além. É uma casa espiritual. Estamos sendo utilizados pelo próprio Cristo para a construção de uma casa espiritual. E sabe o que vai ter no lugar mais alto dessa casa? O nome de Jesus, porque nós fomos edificados para que o nome dele seja glorificado. Esse é o sentido da coisa, querido. Vai muito mais além disso. Eu amo essa casa, eu amo este lugar, eu amo fazer parte desse novo ciclo onde nós vamos construir algo. Um discípulo meu até falou uns 2 anos atrás: nossa, Alex, eu cheguei na igreja e os grandes desafios da igreja já tinham passado. Chegou um novo desafio.
mudar a casa, a nuvem está se mexendo, vamos mudar de lugar, glória a Deus. Só que o meu desejo, o meu sentimento de alegria é muito maior, porque eu estou edificando uma casa espiritual. Uma casa espiritual, conforme o versículo diz, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus. Beleza, Alex, amém, mas como nós vamos edificar a nós mesmos? Como nós vamos edificar a nós mesmos? Como diz o versículo de Efésios 4,16, que diz assim: dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. E eu vou repetir a pergunta: qual é a sua função? Como podemos edificar a nós mesmos? Vamos analisar o contexto de Efésios 4, amém? Só que nós vamos fazer uma regressiva, nós vamos começar a analisar versículos anteriores. Então, vamos fazer a pergunta novamente: como podemos edificar a nós mesmos? Versículo 15, e eu acho que você tem lá, né? Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Essa é a resposta para a pergunta que eu fiz. Como podemos edificar a nós mesmos? Seguindo a verdade em amor, crescendo em tudo. Em tudo. Sabe o que é tudo no grego? É tudo. Tudo é tudo. Crescendo em tudo, naquele que é o cabeça. Não importa qual o crescimento que você quer ter, não importa qual o crescimento que você vai ter, não importa os seus planos, se for em Cristo, eles darão certo. Se for para glorificar a Deus, eles darão certo. Não importa em qual área da sua vida, você precisa ter um crescimento em tudo, só que esse crescimento precisa ser naquele, ou seja, numa base, numa pedra, num fundamento. Tudo aquilo que você fizer sobre Cristo não desmorona. Quer algo que dure para sempre? Edifique sobre Cristo. Jamais vai desmoronar, porque vai ser inabalável. Então o versículo 15 diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Mas o que é o amor? A gente tem um leve engano de ler a Bíblia com algumas características segundo aquilo que nós cremos, ou segundo aquilo que nós entendemos. Então, quando fala o que é o amor, nós imaginamos que é o amor que nós sentimos, ou que nós entendemos como amor. Só que se a Bíblia fala do corpo de Cristo e fala do crescimento que é fundamentado nele, então é lógico que o amor é dele. Então nós precisamos crescer no amor ágape. E eita amor difícil, porque é o amor sacrificial, é o amor que faz você suportar o Alex. Aleluia. Porém, mais do que suporte esse amor, conforme diz em Colossenses capítulo 3, versículo 14, diz que o amor é o elo perfeito, ou o elo da perfeição. Talvez te ensinaram, talvez você ouviu, talvez você aprendeu que perfeição é alguém que não tem pecados. Perfeição é alguém que erra pouco. O vínculo da perfeição é o amor. O amor é o elo da perfeição. Se você quer algo atrelado à perfeição, você vai achar o amor de Deus. E por que é o elo? Porque elo é aquilo que liga, é aquilo que une, é o que faz junção e que torna um só. Somos diversos membros de um corpo, amém? Somos diferentes uns dos outros, mas através do amor nós nos tornamos um. E essa foi a oração de Jesus em João 17. Pai, que eles sejam um, como nós somos um. A oração de Jesus é que, por mais que nós somos todos diferentes, por mais que o Álvaro fosse gente boa demais, o Alex xarope demais, o amor como vínculo da perfeição faz com que o Álvaro me suporte, e vocês também me suportem todos os dias, para que possamos ser um. E não apenas sermos um, mas também edificarmos esse corpo, quando a gente cumpre a nossa função. E eu vou repetir a pergunta: qual é a sua função? Com isso vamos crescer em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo. E o corpo só pode crescer até onde? Na estatura, qual que é o parâmetro que define o crescimento? Cabeça. Cara, esse versículo está dizendo que nós vamos crescer conforme a plenitude de Cristo? Sim. Porque Cristo, como cabeça, não ia querer que o corpo ficasse deformado. Você já viu, tem algumas doenças, entre elas acho que a hidrocefalia, que a cabeça fica bem maior que o corpo. Não é desejo de Jesus isso. Existe uma conformidade.
Jesus, ele deseja que a gente seja edificado a tal ponto que nós alcancemos a estatura do que é o cabeça, porque nós só vamos crescer à estatura da cabeça. Você nunca... Teu braço até pode passar da linha da cabeça, mas porque você levanta. Mas ele não vai crescer para cima, a não ser que seja uma deformidade. Só que como Cristo é perfeito, ele deseja que a igreja que é perfeita, através do amor, que é o elo da perfeição, cresça à estatura do Cristo, que é o cabeça e perfeição do corpo. E como vamos seguir o amor e crescer em tudo? Versículo 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. A pergunta do verso anterior, que é como vamos crescer em tudo, é não sendo mais crianças. O processo natural de uma criança é o quê? Crescer. Então, como crescemos em tudo? Não sendo mais crianças. Em 1 Coríntios 13:11 diz que quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas quando eu cresci, deixei para trás, ou abandonei as coisas de menino. Abandonar é processo natural? Não. Abandonar é uma decisão. Para as crianças, crescer é um processo natural. Para nós, na fé, crescer é uma decisão. Existem pessoas que estão há mais ou menos 257 anos, 5 meses, 2 dias na fé, e são tão meninos como aqueles que se batizaram no mês passado. Sabe por quê? Porque não é o fato de você estar há tempo na igreja que vai fazer de você um cristão maduro. O que faz de você um cristão maduro é entender, existia um tempo que eu era criança, que eu pensava como criança na fé, que eu agia como criança na fé. Porém, passou o tempo de criança, eu preciso abandonar as coisas de criança e me tornar maduro. É uma decisão. Amadurecer na fé é uma decisão. E nós só vamos experimentar um crescimento como corpo de Cristo quando nós decidirmos amadurecer. E cara, isso é muito pesado, porque muitas vezes você vai se deparar com cristãos que estão há 10, 12 anos, e eles se acham maduros, só que uma árvore madura produz frutos. E você analisa o fruto, porque, Alex, mas você está julgando, a Bíblia me dá total aval para julgar. Como? Pelo fruto você conhece a árvore. Julgar é analisar. Se eu não posso analisar um fruto, então não posso julgar a árvore, então não posso conhecê-la. Então, se eu olho os frutos, eu conheço a árvore. Então, a questão é, será que os meus frutos estão demonstrando que eu sou maduro ou que eu sou criança? Será que as minhas atitudes estão demonstrando que eu sou maduro ou que eu ainda preciso do leitinho básico da fé, que Paulo ficou de cara ao falar com os caras? Porque pelo tempo decorrido, e nem era Paulo, porque isso é em Hebreus, né? Poderia ser Paulo. Já eram para ser mestres, ensinando, dividindo o fardo do ensino conosco, mas eu tenho que novamente vos dar leitinho, porque vocês se tornaram crianças, duros em aprender, difícil em aprender, difícil em focar, coisa de criança, eu tenho que ficar repetindo. O adulto, ele cresce e pronto, está estabelecido. Vou falar numa coisa aqui, talvez pegue você, me perdoe. Essa mensagem é chapéu, mas é pelo Espírito Santo, porque se não fosse para você, você não estaria aqui. A minha mãe dizia, Deus não fala com quem não veio. Então toda a mensagem é chapéu, porque é para a gente. Verdura, frutas e legumes. Quando a gente era criança, a gente não gostava, porque o gosto era ruim, que a aparência não era legal. Não existe nada que eu não tenha. E eu, cara, não gostava de um monte de coisa. Só que eu cresci. Eu parei de olhar aquilo ali e querer ver a aparência. Eu passei a estudar, não é faculdade, todos nós, biologia, ciências, não lembro qual era a matéria, mas fala sobre as proteínas, as vitaminas que tem nos legumes, nos vegetais. Como um ser com um mínimo de inteligência quer ter uma saúde boa, o Alex para de ver a aparência dos alimentos, não se atenta tanto ao gosto dos alimentos, mas entende que aquilo ali faz bem para a sua saúde. Então, numa atitude adulta, eu deixo de pensar como eu pensava quando eu era criança e passo a me alimentar porque isso faz bem. Quantos conseguiram viver essa transição? Amém? Doeu? Não.
Mas foi através do entendimento. Sim, crescer através do entendimento. Decido não ser mais um mimimi, uma criança, a chegar toda vez com as minhas fraldas sujas para o meu líder. Eu vou crescer e vou ajudá-lo a cuidar dos outros. Já era para eu ser mestre, o mestre faz o que? Ensina. É o que a Bíblia diz lá, mas agora vamos voltar para cá. De Jesus dos crentes. Esse relógio que de manhã, essa época eu estava nos 35, eu já estou nos 25. Então nós precisamos crescer. Básico. Queremos participar da edificação do corpo de Cristo? Amém? Precisamos crescer. Não existe outra saída. É crescer ou crescer. Tinha aquele tema da mensagem do pastor Paulo, né? Vencer ou vencer, né? Agora é crescer ou crescer. E só vence quem cresce. Amém? E por que precisamos alcançar isto, essa estatura, essa maturidade, crescer? Versículo 12, que é um antes. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Quem é santo aí? Rapaz, eu acho que tem algumas pessoas na dúvida. Tem algumas pessoas com medo. Deixa eu redefinir minha pergunta, amém? No contexto do que a gente leu aqui, com o fim de preparar as obras, com o fim de preparar os santos, quem são esses santos que a Bíblia diz? Alguns já estão mais convictos. Quando a gente fala no parâmetro bíblico, nós não estamos falando do ser santo, do cara ser o santarrão. Porque o santarrão é o cara que se acha santo pelos seus méritos, pela sua própria justiça, que a Bíblia compara com trapa de imundícia. Então não tem como a gente ser santo assim, beleza? E a Bíblia também, ela fala de santo por ser santificado por Cristo. Estamos falando do corpo de Cristo, amém? É possível nesse corpo de Cristo, a cabeça que é Cristo ser santo e o corpo ser impuro? Não. Não tem como. Se a cabeça é santa, o corpo é santificado pelo cabeça. Agora eu vou repetir a pergunta. Quantos santos nós temos aqui? Glória a Deus, você já está mais convicto. Com o fim, por que nós precisamos crescer? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. E o que é preparar? É aprender para fazer algo ou desempenhar alguma função. E lembra da palavra função? Acho que isso traz uma pergunta, né? Qual é a sua função? Como eu posso me preparar? Aprendendo. Temos aqui pelo menos 2 que limpam piscinas, né? Juliano e Álvaro, que eu sei que... Vocês chegaram lá na louca no cliente, eu cobro tanto, você tem experiência com quanto tempo? Nenhuma, eu vou testar aqui na sua piscina mesmo. Eles iam deixar vocês fazer isso, sem que vocês soubessem? Mas vocês precisaram aprender? Então, eles precisaram aprender. O pastor Paulo, ele é técnico da Oi. Eu não sei se é bom ou ruim falar isso, né? Porque... Mas antes de começar a trabalhar, o senhor precisou passar por um tempo de aprendizado. E isso lhe preparou para resolver os BO, que não são poucos, né? Que acontece com as linhas da Oi. Simples. E mesmo se você for um autodidata, você vai precisar procurar conhecimento. Então, se o fim disso é preparar os santos, existem pessoas que precisam aprender e existem pessoas que precisam ensinar. E as duas precisam se dispor para essa mesma coisa. Qual que é o seu nível de disposição para aprender? E eu vou te responder que o seu nível de disposição para aprender é o nível de preparo para a edificação do corpo. Se você não está disposto a aprender, você não constrói nada. E Alex, quando nós paramos de aprender? Essa é a grande maravilha do Evangelho. Nunca. Porque ele é uma fonte inesgotável. Só que à medida que nós vamos aprendendo, nós podemos ir ensinando. E o que existe entre o aprender e o ensinar é um caminho chamado prática. Então, conforme nós aprendemos, nós vamos praticando, e conforme nós vamos praticando, nós vamos ensinando, e o corpo vai sendo edificado para a glória de Jesus. Nós lemos ali que por que nós precisamos alcançar essa estatura, essa maturidade, para preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo seja edificado. E como vamos preparar os santos para essa edificação? Voltamos então ao versículo 16, na parte C, que diz: na medida em que cada parte realiza a sua função. E eu vou repetir a pergunta: qual é a sua função? Porque se existe uma função, como diz no versículo,
e não fui eu que escrevi, então não adianta ficar bravo comigo, é porque eu tenho algo a fazer, amém? Vamos ver se o amém vai ser na mesma intensidade. Você tem algo a fazer, amém? Amém. E alguém delegou isso, amém? Amém. Básico. Temos todas as respostas. Cadê? Na medida que cada parte realiza sua função. Qual é a função? Eu perguntei, né? Qual era a sua função? Mas agora, qual função? Que funções são essas? Quais funções são essas? Vamos para o versículo 11 de Efésios 4. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Quantos conheciam esse texto? Alguns chamam isso de 5 ministérios, ministério quíntuplo. E colocam isso na lista dos dons ministeriais. Babei. É nossa responsabilidade como igreja, não como liderança, não como aqueles que ensinam, mas como igreja, entender e estudar os 5 ministérios. Mas não só isso, na verdade, já temos estudado muito sobre isso. Você já ouviu falar sobre isso aqui na internet, com vários pastores, gurus, mestres e muitas coisas que chamam as pessoas por aí. A questão é, a construção sobre a rocha é quando não apenas ouvimos, está dando eco? Mas quando praticamos. Nós aprendemos muito sobre muitas coisas. Nós temos muita informação e isso é até um perigo, porque a Bíblia diz que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Então, quanto mais nós sabemos, mais nós temos coisas a fazer. Quanto mais nós sabemos, e saber é poder, mais nós seremos indagados, questionados e cobrados por aquilo que fazemos. Então, eu quero abrir o meu coração. Eu queria saber menos, para conseguir corresponder com tão pouco que eu faço. Porque quando a gente sabe muito e pratica pouco, parece que a gente mesmo coloca isso num pé de desigualdade na nossa vida. É como se a gente adquirisse muitas águas e desse pouca água para beber para aqueles que estão com sede. Então, queridos, cresça em conhecimento. Não sou contra isso, pelo contrário, sou a favor. Mas pratique o que você está aprendendo. Porque a construção não é sobre quantos se formam em engenharia, mas sobre quantos executam a obra do engenheiro. Construção não é sobre quantas pessoas sabem fazer, mas quantas pessoas põem em prática aquilo que sabem. Eu aprendi uma vez que saber e não fazer ainda é não saber. Porque se eu adquiro conhecimento e ele não serve para nada, então eu sou em vão. Porque não está transbordando sobre a vida de alguém. Olha a responsabilidade que nós temos ao conhecer. Alex, então eu vou parar de conhecer? Não, você vai passar a praticar. É muito mais fácil e é muito mais produtivo. Amém? Estão comigo? Glória a Deus. Vamos lá. Quando você vai começar a exercer o seu ministério e nos ajudar a edificar o corpo de Cristo? Mais uma pergunta. Quando? Alex, eu vou fazer faculdade. Alex, eu vou fazer Enem. Alex, eu vou fazer um curso, depois eu vou edificar a obra de Cristo. Quem está falando sobre igreja local, sobre corpo físico, sobre templo físico? Quem disse que não é possível edificar o corpo lá na faculdade onde você está, no seu trabalho? Quando nós vemos esses dons ministeriais que são específicos para a edificação do corpo, e eles são indispensáveis para a edificação do corpo. Não tem como nós edificarmos o corpo sem nós despertarmos esse dom que Ele já nos deu e colocarmos em prática. Não tem como. Não tem como o corpo ser edificado, não tem como haver crescimento do corpo, da casa espiritual. Lembra que a gente falou de uma casa espiritual? Alex, mas como eu vou fazer isso? Cara, quantas pessoas passam de cabisbaixa do teu lado por dia? Aliviando, por semana. Vamos fracionar isso. Vamos, na verdade, fracionar não, vamos diluir. Por mês. Quantas pessoas
Preciso de uma palavra que está dentro de você, que transborda em você, que você adquire muita informação a respeito de Jesus, muito conhecimento acerca de Cristo, você se torna uma represa ou uma fonte. Como as pessoas têm saciado a sede perto de você? Porque essa é a questão. Porque quando a gente fala de ministério, o pessoal acha que é ministério dos jovens, ministério da atmosfera, ministério de louvor, ministério de mídia. Glória a Deus, precisamos da sua ajuda também, contamos com a sua colaboração. Mas edificar o corpo de Cristo é edificar uma casa viva. E uma casa viva, ela não é delimitada por 4 paredes físicas. Ela é algo que pode impactar toda uma sociedade, queridos. E Deus conta com você. Alex, o que eu tenho de valor? Jesus. Isso basta, cara. Porque quando eu cheguei dentro de uma igreja, eu imaginei que seria um lugar como todos os lugares que eu frequentei, que eu começaria bem, não terminaria o que eu comecei, ou terminaria muito mal. Porque foi assim que foi resumida a minha vida antes de Jesus. Só que eu conheci um Jesus que me acrescentou a um corpo. E no processo onde Ele estava fazendo tudo isso, Ele me redimiu, Ele me lavou, Ele me deu uma nova história. Ele fez por mim coisa que eu jamais imaginava que poderia ser feito. Ele me livrou de mim mesmo. Isso tem uma libertação que é difícil. Porque Satanás, a gente resiste, ele vai embora. O que eu vou fazer comigo? Eu estou lá toda vez que eu olho no espelho. Mas quando eu entendi que em Cristo eu me libertava do velho Alex, das minhas atitudes que eu fazia, que me colocavam para muito longe dele, mas agora estou perto, com cidadãos, como a Bíblia fala, eu entendo que eu faço parte do corpo. E eu decidi, mesmo eu pensando no início, que eu falei, cara, agora a igreja, que legal, gostei da atmosfera, gostei da vibe, gostei da palavra. Não tinha banda de louvor, na época era só 2 corinhos da harpa e 17 oportunidades de playback. Mas mesmo assim a gente adorava, chorava, cantava. E daí eu descobri um lugar, não que eu não seria mais um, mas eu descobri um lugar onde eu poderia fazer alguma coisa. Não por mim mesmo, mas porque Ele me chamou para edificar. E eu disse uma coisa, eu lembro até hoje, que eu disse isso para mim. Cara, tinha muita coisa me impedindo de servir. Eu não estava condizente para servir dentro da igreja. Porque existiam algumas coisas que eu sou a favor, até que tenho, para que haja ordem e decência. Mas eu falava, eu recebi tanta coisa. Enquanto eu não posso fazer dentro, eu vou fazer fora. Enquanto eu não posso fazer alguma coisa aqui, eu vou fazer lá. Eu chamava meus amigos para tomar café. A gente fazia uns doidos, a gente entrava nos lugares meio loucos, nos becos, levava uma caixa de som, parecia uma caixa de abelha, botava um microfone ruim, Rony, erga as mãos para os céus, porque o microfone que a gente usava era ruim, a caixa era ruim, e a gente começava a pregar, eu não sei nem se as pessoas entendiam de tão ruim que era a caixa. Só que eu entendi e decidi que eu não podia continuar sendo mais um. Era um lugar que eu poderia edificar um corpo e construir uma casa viva. Era um lugar que eu poderia ser uma pedra viva. Existe uma decisão que todos nós precisamos tomar, e eu tomei uma decisão. A decisão foi uma decisão bem futurística. É a decisão de não sentar com os meus netos numa roda. E quando eles perguntassem, pai, vô, me diga algumas histórias de algumas coisas que você e Jesus e mais uns irmãos doidos fizeram. Pois eu não tenho história para contar. Soldado de guerra, esguarlepado, mas tinha uma história. Eu tenho a visão de um avô sentado ao lado dos seus filhos, dos seus netos, sem nenhuma história para contar. O vô só foi para a igreja. Que Deus me livre de ter que sentar na roda com os meus netos, se Jesus não voltar, e falar para eles que eu só fui para a igreja, que eu só frequentei uma denominação. Você não foi chamado para isso, cara. Você é um vaso, e a diferença aqui de você é que a Bíblia diz que existe um tesouro guardado dentro dos vasos de barro. Nós só temos valor por causa de Jesus. Eu não prestava nada antes de Jesus e só presto alguma coisa por causa de Jesus, porque eu não sei o que existe em mim, mas que chamou a atenção nele, para ele morrer pela minha vida. Alex, ele morreu por todos, eu sei, mas eu sei que se tivesse só eu, ele faria do mesmo jeito. Por quê? Por causa do amor. Não é justo você receber tanto.
tanta vida, tanta água, o pão vivo que desceu dos céus, e ter pessoas com fome e sede lá fora. Jesus está chamando você para construir uma casa, querido. Alex, não chegou o meu tempo de exercer o ministério, porque eu não fui ordenado ainda. Não está relacionado aqui, né? Como eu disse, está relacionado ao que diz em João 3,16, porque Deus amou a Igreja da Paz, ou Paz Church, ou Igreja da Paz Church, como diz os nossos irmãos lá do Pará. 3,16 de João, porque Deus amou a Paz Church, a Assembleia Quadrangular, não, Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito. Alex, eu não tenho oportunidade para pregar. Cara, nós temos uns 5 microfones e quase 500 pessoas nessa igreja. Vai ser difícil aí a equação. Mas nós temos 40 mil habitantes nessa cidade. Tem muita gente precisando do que você tem. Tem muita gente precisando, quase morrendo de sede. E existe uma fonte que jorra para a eternidade. Aonde, Alex? Em você. Jesus disse isso em João 4. Aquele que beber da água que eu lhe der, se fará nele uma fonte que jorra. O que você está esperando para suprir a falta que existe lá no mundo? Se coloque de pé, por gentileza. Não há crescimento do alto na singularidade, querido. O corpo só pode ser edificado se nós edificarmos ele. Por mais que eu cresça, por mais que o Leandro cresça na palavra, busque conhecimento, isso vai ser limitado no contexto do corpo. Porque nós não viemos deformar o corpo com crescimento desordenado, nós queremos crescer todos juntos, numa só fé, num só amor, num só batismo, numa só palavra, numa só comunhão. Por quê? Porque existe só um Deus, só um Espírito. E nele nós nos tornamos um. A individualidade, ou em mim, só para mim, porque é eu, porque eu desejo. Cara, não tem nenhum problema você com seus planejamentos, com seus projetos, não tem nenhum problema. Mas que benefício isso trará para o corpo? Nenhum, Alex, só vai beneficiar a mim. E eu não quero que beneficie mais ninguém. Jesus pensou assim. Não. Mas o crescimento era para nós, para o corpo. Romanos 12, 4 ao 8 diz: assim como cada um de nós tem um corpo, com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, glória a Deus por isso. Assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. E o que liga uns aos outros? O amor, porque ele é o vínculo, é o elo da perfeição. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Faça. Se o seu dom é servir, sirva. O que te impede? Você vê como a Bíblia é simples. É nós que complicamos tudo, cara. Simples. É servir o seu dom, sirva. É profetizar, profetize. Se é ensinar, ensine. Alex, mas já não tem uma plateia, 40 mil pessoas lá fora, chorando, cara. Tem gente que está desesperada nessa hora, porque não sabe o que vai fazer da sua vida, porque não tem esperança de mais nada. E nós temos a fonte da vida, a fonte da vida eterna em nós, e escondemos isso do mundo. Não foi para isso que Ele nos chamou. Se é dar ânimo, que assim faça. Eu sei que não foi só eu, mas quantas pessoas procuraram você por uma palavra de ânimo? Chegaram desanimada, cabisbaixa, conversaram com você e falavam: cara, as suas palavras me constrangeram a continuar, a avançar. Eu não vou desistir não, porque eu conversei 2 minutos com você. Já teve esse privilégio de conversar com algumas pessoas e elas saírem? É isso que Jesus está falando para você fazer? Faça. É só isso. É só isso. Vamos impactar Guaratuba toda, fazendo essas coisas simples. Se é contribuir, que contribua generosamente.
Remita a Deus que deu o seu filho. Faça o seu melhor. Se é exercer liderança, que exerça com zelo, não contaminação, entendendo que as ovelhas que nós cuidamos pertencem a Jesus, porque Jesus falou a Pedro: amas-me, se me amas, apacenta as minhas ovelhas. Como líder sobre ovelhas, eu preciso cuidar delas, entendendo que eu preciso dar conta delas para aquele que é o dono, o pastor, o sumo pastor, que deu a vida por elas, o bom pastor. Se é mostrar misericórdia, compaixão, faça com alegria, mas faça alguma coisa. Eu quero encerrar falando da irmã Teresa. Eu não sei se você já ouviu falar de Reinhard Bonk. Ele morreu acho que em 2016, 2017. Eu fiz algumas das escolas dele. Um dos maiores evangelistas. Ele alcançou 48 milhões de africanos. E ele, numa das escolas, ele contou esse testemunho da irmã Teresa. A irmã Teresa é uma irmã cristã africana linda. E chegou um missionário na cidade dela. Sabe esses missionários que ninguém sabe quem envia? Então, aqueles que induzem ao erro, conforme a gente leu, para nós não sermos como crianças. Ela foi como uma criança diante de um missionário desse. E ele contou uma história, ela se apaixonou por ele. E ele falou: sou missionário, eu não paro em cidade nenhuma, eu quero que você vá comigo. E os pais e a liderança dela falaram que não sentiam paz naquilo, mas uma criança levada pelo vento. E ela foi com aquele homem embora. Malemar casaram, fizeram de qualquer jeito e foi. Numa das cidades, em certo tempo ela engravidou. E como seria muito dispendioso, muito complicado levar ela com os filhos, ele deixou ela na cidade e falou: fica aqui, eu faço as minhas viagens missionárias e volto. Ele voltou mais uma ou duas vezes, fez mais filhos, saiu para... Me dá uma vergonha. Saiu para ser missionário e nunca mais voltou. E a irmã Teresa começou a olhar os filhos pedindo pelo pai. E ela se ajoelhou no meio da sua casa e falou: Senhor, me perdoa. Me perdoe porque eu não dei ouvidos ao Senhor, eu não dei ouvidos para aqueles que amam, cuidam de mim e oram pela minha vida. Me perdoe porque eu não correspondi com o chamado que o Senhor deu na minha vida. Quando ele estava falando isso, eu imaginei que ela ia voltar para sua casa, ia voltar para sua província, voltar para sua família, para uma segurança. Mas não, sabe o que ela fez? Falei: Senhor, me dá mais uma chance. Eu permiti que o seu nome seja conhecido através de mim. Ela abriu a sua casa e ela fazia alguns bolos e convidava as pessoas e falava de Jesus. E ela demonstrava o amor de Jesus. E ela falava de um Deus que não abandonava, mesmo ela vivendo numa situação de abandono. E ela falava de uma situação de cuidado que ela sentia em Deus, mesmo não sendo cuidado por aquele cara que tinha prometido várias coisas para ela. E ela começou a falar de Jesus em Herbolk. Quando chegou para fazer uma cruzada na cidade, a cruzada dele era de muitas pessoas. E quando ele chegou lá, haviam centenas de milhares de pessoas em volta da casa dela, querendo ouvir a respeito de um Deus que não abandona. Através de uma imaturidade, ela quase permitiu que sua história fosse riscada. Mas através do arrependimento, ela experimentou o mover de Deus na vida dela. O que você quer dizer com isso, Alex? Você acha que algumas crianças não parariam para ouvir você falar na porta da sua casa? Talvez você não saiba da resposta até que você vai e faça. Alex, mas eu posso fazer? Sim, ensinar. Ensine. Sirva. Apenas faça aquilo que você foi chamado para fazer. Essa mulher, ela entendeu que ela desviou do propósito de Deus, não importava se ela estava longe de casa. Ela entendeu que desonrou seus pais, e eu creio que ela voltou um dia para a terra dos seus pais, nem que fosse para ter um concerto. Mas ela voltou primeiramente para Jesus e para o propósito a qual Ele tinha estabelecido sobre a vida dela.
Alex, mas eu só tenho um pouquinho de farinha e isso dá para muitas pessoas comer. Estou falando daquilo que Deus tem depositado sobre a sua vida. Existem algumas coisas que precisam ser edificadas, construídas, mas precisa haver uma predisposição sua e minha para que isso comece a acontecer. Quantos querem? Eu não vou chamar você para orar aqui na frente, mas eu queria chamar você para fechar os seus olhos, rasgar o seu coração, saber que para edificar um corpo você pode fazer muito mais do que você está fazendo. Muito mais do que você está fazendo. Que existem pessoas lá fora que estão tentando procurar a morte como solução da vida e elas não sabem que alguém já morreu por elas. Tem pessoas que não sabem que não precisam morrer para a solução porque alguém já morreu. Tem pessoas que não conseguem dormir porque não tem paz, mas nós temos a paz que excede todo entendimento que nós recebemos de Jesus. Tem pessoas que foram abandonadas, rejeitadas, mas nós temos aquele que diz: ainda que uma mãe abandone o filho que ama e amamenta, eu todavia não esquecerei de ti, diz o Senhor, na palma da minha mão tenho gravado o seu nome. Existem pessoas que precisam ouvir que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você conhece esse versículo mais do que eu e até fora esses outros, mas tem pessoas que não conhecem. Até quando nós vamos segurar aquilo que não pode ser segurado? Senhor Deus, nós não estamos edificando um império para nós, Pai. Nós estamos edificando uma casa viva, uma casa espiritual para o Senhor, como pedras vivas, Pai. Senhor Jesus, só permita isso acontecer, Pai. Se primeiramente se glorificar o seu nome, Pai, colocando o Senhor no lugar mais alto, Pai, da onde o Senhor é digno. E se isso de alguma forma, Pai, for alcançar e tocar vidas, Pai, Senhor, nós podemos fazer tantas coisas no Senhor, Pai. Senhor Jesus, que possamos entender, Pai, que é a minha responsabilidade, é a nossa responsabilidade, Senhor, edificar o corpo, Pai, juntamente contigo, no Senhor, porque o Senhor é a cabeça, Pai. O Senhor edifica a sua igreja também através da sua igreja, dos seus filhos, dos membros desse corpo, Pai. Então usa-nos para a edificação dessa igreja, usa-nos para a edificação desse corpo, Pai. Senhor Deus, não queremos ser meninos levados de um lado para o outro. Nós não queremos ser inconstantes, mas também não queremos ser infrutíferos, Pai. Nós queremos, Senhor, dar frutos, porque o Senhor nos chamou para darmos frutos, e frutos permanentes, frutos que permaneçam e glorifiquem o Senhor. Pai amado, que possamos entender que é para isso que nós somos chamados, Pai. Indiferente do que fazemos como profissão, indiferente do que somos lá fora, Pai, a prioridade na nossa vida, Pai, é edificar, Pai amado, um corpo, Pai, uma igreja, expandir o reino do Senhor, qual o Senhor estabeleceu há 2000 anos atrás, onde, Pai, a cultura desse reino, ela é divulgada, é expandida, Pai, difundida sobre toda essa cidade, sobre todo esse estado, sobre todos os países, Pai, até que todos possamos chegar, Pai, à estatura de Cristo, Pai, que é o cabeça desse corpo. Em nome de Jesus, que possamos não apenas iniciar, mas suportar o processo de amadurecimento, Pai. Que possamos decidir deixar para trás as coisas que nos caracterizavam como meninos e possamos ser adultos maduros na fé, que conhecem o Senhor e que conhecem aquilo que fomos chamados a fazer. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço.